Exercícios abdominais e velocidade de execução. Eu recebo muito essa pergunta, né? João, tem ou não tem influência? E qual seria essa influência? O que que tu acha? O que que tu pensa? Fazer rápido, fazer lento? O que que é melhor? O que que é melhor? O que que ativa mais? Quais os riscos? Quais os benefícios? Quais as contraindicações? É o que nós vamos analisar na videoaula de hoje, tá? Vou trazer um estudo bem interessante para embasar essa discussão. Fica comigo aí, vamos para análise. Cruzada, então, como eu comentei na abertura, né? O pessoal pergunta muito sobre a velocidade de execução nos exercícios abdominais. Bom, primeiro tem vários tipos de exercícios abdominais, inclusive abdominais isométricos. Eu não tenho velocidade numa prancha abdominal, né? Porque eu faço em isometria e posso fazer a prancha abdominal em diferentes posições, inclusive. E dependendo da posição, eu posso intensificar muito o exercício ou não. Dá uma olhadinha nessa videoaula aqui, ó. Ela está mostrando bem legal aqui, uma demonstração bem legal, que o posicionamento, por exemplo, dos membros superiores influencia muito na ativação muscular. Então, é um exercício isométrico, então não tem velocidade. Então, nós podemos cair para vários outros exercícios abdominais com bola e sem bola. Já foi demonstrado pela ciência que colocou bola, independente da velocidade, vai ativar mais, porque a bola gera instabilidade na execução dos vários exercícios abdominais, diferentes formas de exercícios abdominais já foram testados com o uso de bola suíça, aquela bola grande, com diferentes tamanhos, diâmetros, e sempre gerando instabilidade. E sempre que se gerou instabilidade com bola, ou disco de instabilidade, ou bozu, qualquer outra estratégia utilizada ali para gerar instabilidade, se aumentou a atividade muscular. Então vejo que existem algumas coisas que a ciência já determinou, mas a velocidade é uma coisa que não está muito bem clara, ou não estava muito bem clara. Tem um trabalho do Vera Garcia, um pesquisador espanhol, junto com colaboradores, fizeram um estudo bem bacana e vou compartilhar agora aqui contigo com o Currup. Nós vamos analisar os resultados dele, que são bem interessantes mesmo. E o Currup qual é? Aquele abdominal curtinho, ele usou a mão na nuca, né? Coloca a mão na nuca e faz aquela flexão sem tirar a lombar do solo, deslocava até que o ângulo inferior da escápula saísse do solo. Isso dá em torno ali de 20, 25, 30 graus de flexão tóraco-lombar. Não movimentava queixo, mão na nuca, dedos entrelaçados, braço atrás da nuca, movimento curto. Eu vou mostrar para vocês. E ele testou quatro tipos de velocidade controlada e uma velocidade explosiva. Velocidade explosiva, o indivíduo fazia na maior velocidade possível e analisou reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo, e para ver as coativações, além da sincronização muscular, ele analisou o grupo eretor da coluna também, para ver a coativação. E tem um resultado bem interessante com relação ao grupo eretor da coluna. Bom, sem mais delongas, então, vamos lá para o estudo, vou compartilhar aqui com vocês para dar uma olhadinha. Eis aqui, a influência da velocidade para executar a flexão do tronco, né? O curl up, né? O enrolar do tronco, esse abdominal que eu já descrevi, sobre o recrutamento muscular. Recrutamento muscular visto com a etnografia. Para caracterizar bem o exercício, está aqui, olha, tá? Esse é o exercício abdominal, flexão do joelho aproximadamente 90 graus, a região da lombar se mantém em contato com o solo, se flexiona a coluna vertebral até que o ângulo inferior da escápula se deslocasse do solo. Isso nas 4 velocidades controladas que eu já vou demonstrar para vocês quais foram. Porque na velocidade explosiva, os próprios autores colocam na discussão do resultado que foi impossível controlar bem essa DM. Devido à questão explosiva do movimento e geração de força de inércia, foi difícil identificar e controlar essa amplitude de movimento, mas nas 4 velocidades que eles conseguiram controlar, a não explosiva, né, porque eram velocidades lentas até rápidas, mas não eram explosivas, eles controlaram a DM por esse padrão que eu descrevi aí para vocês, tá? Então tá aqui, ó, o título dos autores, né, um trabalho, como eu disse, liderado aqui pelo Vera Garcia, um autor espanhol, muito bem escrito o trabalho, muito bem escrito, muito bem apresentado, muito bem discutido os resultados, muito bem controlada a metodologia, então, trabalho bem bacana mesmo, tá? Com relação à metodologia, ele usou aqui 20 pessoas, né, como indivíduos que foram sendo testados, as velocidades que ele testou estão aqui, ó. O C4, né, para cada uma repetição, não, para cada uma repetição foi feita em 4 segundos, que foi a velocidade mais lenta, então uma repetição se levava 4 segundos para se realizar. Depois uma velocidade um pouco mais rápida, que ele chamou de C2, para cada uma repetição se fazia em 2 segundos. Então, veja, uma repetição em 4 segundos, é a velocidade mais lenta que ele testou. Depois, a mesma uma repetição foi feita em 2 segundos, é uma velocidade mais rápida. Depois, uma repetição para 1,5 segundos,
Então, mais rápido ainda, e depois uma repetição para 1 segundo. Então, cada uma repetição completa era feita em 1 segundo, isso tudo controlado com metrônomo, com os bips, né? Bip, 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 ou bip, 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 com esse metrônomo que tem a bipagem, e ele cadenciava os movimentos. E caso o movimento dos indivíduos não fosse feito na cadência pré-estabelecida, nesses 4 níveis de cadência, ele repetia o experimento com esse indivíduo. Então, não era permitido fugir dessas cadências. Essas foram as velocidades controladas. Repetindo para deixar bem claro, tá? O C4 foi o quê? Uma repetição feita em 4 segundos, velocidade mais lenta. Mais rápido, uma repetição feita em 2 segundos. Mais rápido ainda, uma repetição feita em 1,5 segundo. E a velocidade mais rápida controlada é uma repetição para cada 1 segundo. E aí vem a velocidade máxima aqui dos indivíduos, que é a velocidade explosiva. Então, foi solicitado para os indivíduos fazerem um determinado número de repetições, num determinado período de tempo, o mais rápido possível. E tudo isso ele monitorou a eletromiografia. Ele fez aqui, aqui um teste reteste, inclusive, para ver se as medidas eletromiográficas estavam sendo precisas, verificou que sim, né? E utilizou isso em 20 sujeitos, ó, como nós podemos ver aqui. Foram, se eu não me engano, 16 mulheres e 4 homens. Aqui, ó. Foram realmente 16 mulheres e 4 homens que fizeram parte do estudo, todos treinados recreacionalmente. O que é treinado recreacionalmente, né? Quando eu coloco aqui, é o nosso cliente da academia. É o cara que está habituado a treinar já esse exercício, já tem uma treinabilidade há algum tempo. Então, o americano, nas pesquisas publicadas em inglês, se rotula com esse termo, treinado recreacionalmente, tá? Então, esse é um ponto importante também. Deixa eu ver dos procedimentos aqui, se tem alguma outra coisa para colocar. A figura 1 demonstra, né, o movimento. 5 repetições para cada cadência, tá? Então, eles fizeram aqui, ó, 5 repetições para cada cadência e deram 2 minutos de intervalo entre cada cadência sendo executada. Se tratando de pessoas treinadas, fazer 5 repetições nessas cadências é bem tranquilo. E 2 minutos de intervalo, não houve um processo de fadiga dentro dessas velocidades de execução. Lembrando, 5 repetições para cada uma dessas cadências que deveriam ser feito uma repetição para cada time, né? 4 segundos, 2 segundos, 1,5 segundo, 1 segundo, uma repetição por 1 segundo e depois explosivo, o mais rápido possível dentro do período de tempo, né? Aqui ele mostra as cadências do metrônomo que foram usados para o controle, né? A velocidade máxima, os clientes, né? Os voluntários, melhor dizendo, foram encorajados para acelerar a flexão do tronco ao máximo possível, e isso foi feito aqui para um determinado número de repetições, o máximo número de repetições em 10 segundos. Então, 10 segundos, velocidade máxima na flexão durante o curl-up. E aqui que eles perceberam que a amplitude de movimento não conseguiu ser muito bem controlada, devido à força de inércia, às vezes passava um pouco do movimento, né? Mas beleza, tranquilo. Vou aqui o exercício. Em linhas gerais, é essa metodologia a proposta deles. Resultados, estou indo bem no foco, né? Então, a velocidade mais lenta C4, a velocidade mais rápida controlada C1 e a velocidade aqui máxima explosiva Cmax, né? Então, olha aqui o reto abdominal, gurizada. Aqui nós estamos vendo, ó, o reto abdominal, certo? Observe que o reto abdominal teve uma ativação aqui, ó, de 23,3% na velocidade mais lenta. O reto abdominal, naquela velocidade que uma repetição era feita em 4 segundos, tá? Quando foi feito mais rápido, uma repetição em 2 segundos, subiu de 23,3% de atividade do reto abdominal para 27,9%. Padrão de movimento, amplitude, só mudou a cadência. Número de repetições, dentro das 5 repetições que foram exigidas para os voluntários fazerem. Então, o controle experimental foi muito bem feito, só o que variou, só o que mudou foi a cadência. Então, a gente percebe que aqui uma repetição foi feita em 4 segundos e aqui uma repetição foi feita em 2 segundos, ou seja, o dobro da velocidade. Na verdade, aqui era uma velocidade lenta e aqui foi uma velocidade moderada. O que se viu aqui? Já aumentou a atividade de 23 para 27,9% de ativação do reto abdominal. Estou analisando ele. Então, já aumentou a ativação com o aumento da velocidade. Quando fez cada repetição para 1,5 minutos, percebam que de 27 subiu para 31,2% de ativação o reto abdominal. E quando fez mais rápido, em uma velocidade bem rápida, cada repetição em 1 segundo, subiu para 39,2% de ativação do reto abdominal onde foram colocados os eletrodos. Então, percebo que nas velocidades controladas, via metrônomo,
23, 27, 31 e 39% de atividade. Foi ao aumentar a velocidade, aumentou-se a ativação do reto abdominal. E quando se colocou velocidade máxima explosiva, em 10 segundos, o maior número de repetições possível, no curl-up, lembrando bem, sem deslocar a lombar, e dando orientação que saísse o ângulo inferior da escápula do solo, terminava, concluía a fase concêntrica do movimento, tá? Subiu para 49,6% de ativação eletromiográfica. Então, conclusão aqui, o que nós podemos tirar de conclusão dessa informação? Olha só, conforme aumentou a velocidade, aumentou a ativação. De quem, nesse caso aqui? Conforme se aumentou a velocidade, se aumentou a ativação do reto abdominal. E o que aconteceu para o oblíquo externo? Vamos para ele agora. Se vocês olharem bem o oblíquo externo e observarem as ativações, elas também aumentaram com o aumento da velocidade. De 5,3% para 7,1% de ativação, subiu para 11%, subiu para 15,9% e em velocidade explosiva, o oblíquo externo subiu para 33,3% de ativação. Também aumentou. E o oblíquo interno, hein, João? Vamos dar uma olhada aqui. O oblíquo interno está aqui, ó. Opa. Deixa eu apagar esse aqui que não é. Aí, agora vamos lá para o oblíquo interno. Está aqui o oblíquo interno. Observem aí que o oblíquo interno teve o mesmo comportamento. Conforme aumentou a velocidade de execução no curl-up, né? Teve de 19, 22, 26, 31, 48%. Também aumentou. E vejam agora o que ele observou e identificou para o oblíquo, tá? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, ó. Para o oblíquo, não, desculpa. Para os eretores da coluna. Estão aqui eles, ó. Eretores da coluna não são flexores toracolombares, eles são extensores toracolombares. Eretores da coluna não são flexores toracolombares no curl-up, são extensores toracolombares. Mas percebam que quando aumentou a velocidade, também aumentou a ativação. Só que uma ativação baixa, assim como o oblíquo externo, e chega a 36%, assim como o oblíquo externo, semelhante ao oblíquo externo. Então percebam que na velocidade mais intensa, tá? Na velocidade mais intensa é onde tem a maior ativação. Opa! Onde se tem a maior ativação, tanto de reto abdominal, quanto oblíquo interno e externo, quanto também dos eretores da coluna aqui, ó. Certo? Também dos eretores da coluna. Então, essa foi a primeira conclusão. Então, a velocidade de execução interfere? Interfere. Então, já temos aqui algumas aplicações. Se eu quero trabalhar com indivíduos iniciantes, velocidades mais lentas, cadenciadas, com calma. Quero trabalhar com indivíduos mais avançados, posso aumentar a velocidade. Trabalhar com indivíduos com velocidade explosiva e máxima, eu vou exigir muito dos eretores da coluna, fazendo uma cocontração, e até eles discutem no estudo, estabilizatória da coluna, o que pode gerar maior carga compressiva em disco intervertebral, diante de outros estudos que já mostraram nesse sentido. Então, isso restringiria a velocidade explosiva, essa velocidade máxima, a ser prescrito somente para indivíduos atletas e que necessitam realmente, pelo fator especificidade, um grande ganho de potência abdominal, de velocidade abdominal. Então, eu poderia até prescrever uma velocidade rápida, mas potência para esses indivíduos. E vejo que velocidade rápida, mesmo assim, ainda tem alguma certa ativação dos eretores da coluna como cocontração estabilizatória. Ok, até aí? Essa é uma informação extremamente importante para nós balizarmos a prescrição do curl-up e podendo extrapolar e extrapolando para outros exercícios dinâmicos abdominais, a mesma questão da cadência. A cadência mais lenta, e até bem lenta, é que gera menor ativação, mas é que o indivíduo tem melhor controle, eu consigo explicar melhor o exercício para o cliente, ele pode ter erros de execuções e eu posso corrigir com maior facilidade, mas tudo bem, gera menor atividade. E lembrando que o indivíduo iniciante é importante e interessante que eu não tenha muita ativação ainda da parede abdominal. Ele é um iniciante, então eu tenho que ter uma baixa carga muscular sobre a parede abdominal nos exercícios abdominais. Então, é velocidade lenta a moderada, gurizada. Conforme se condiciona, eu posso usar velocidade moderada e mais condicionado para dar um up. Caso eu queira, eu posso lançar mão, caso eu queira e seja interessante para um determinado indivíduo, fazer um movimento mais rápido. Vai ter funcionalidade. Então, teu cliente joga um beach tênis final de semana,
trabalha a progressividade da cadência para chegar em algum momento e poder fazer uma cadência mais rápida. Não estou falando explosiva, porque ele é boleiro de beach tênis de final de semana, ele não é atleta de alto rendimento no beach tênis. Agora, se for um atleta de alto rendimento no beach tênis, aí sim tu pode partir para uma progressão de carga. O que eu estou falando aqui com progressão de carga, hein, gurizada? É fazer isso aqui, ó, e aumentando as velocidades com progressão de carga. E aí sim chegar na carga explosiva, né? Que é a maior velocidade possível que o cara consegue executar. Que vai ter maior ativação e vai ter especificidade dessa ativação. Beleza até aí? Tranquilo? Então eu vou partir agora para outras situações aqui do estudo que foi muito bacana. Aqui ele mostra as ativações da velocidade lenta até a velocidade mais rápida, para reto abdominal, oblíquo externo e oblíquo interno. A gente percebe claramente que o comportamento é exatamente o mesmo. Eles vão aumentando, principalmente a velocidade rápida para explosiva, há um grande acréscimo na atividade eletromiográfica, o percentual de ativação, tanto para reto abdominal, quadradinho, quanto para o oblíquo interno, triângulozinho, quanto o redondinho aqui, ou para o oblíquo externo. O comportamento é o mesmo. Claro que aqui tem um detalhe, o oblíquo externo é o menos ativado em termos de percentual dos três músculos da parede abdominal. Mas essa ativação final aqui é o que mais inclina, um dos que mais inclina, um dos que mais tem ganho de ativação com velocidade rápida ou explosiva. Tem um outro gráfico bem legal que ele vai mostrar agora aqui, ó, que é esse aqui, ó. A razão. O que é a razão? Ele dividiu a ativação do reto abdominal pelo oblíquo externo. E o que ele viu? Que no começo o reto abdominal ativa muito mais que o oblíquo externo, e conforme a velocidade vai aumentando, de novo aqui, hein, gurizada? Pega aqui a ideia, ó. Conforme a velocidade foi aumentando, o que foi acontecendo? A gente consegue ver aqui, ó, que foi diminuindo a proporção da ativação do reto abdominal sobre o oblíquo externo, né? O oblíquo externo foi criando maior ativação e foi criando maior ativação do reto abdominal do oblíquo externo, mas foi superior do oblíquo externo. Por isso que a relação entre os dois, ó, a cada velocidade vai diminuindo. A cada velocidade. O mesmo aconteceu com o reto abdominal e o oblíquo interno. O oblíquo interno passou a ser mais interessante quando se ganha velocidade, assim como o oblíquo externo. Só que o oblíquo externo foi o mais importante quando se ganha mais velocidade, certo? E a relação entre o oblíquo interno e o oblíquo externo é essa que nós estamos vendo aqui, praticamente não mudou. Então, o que ele mostra assim, ó? Reto abdominal é fundamental para o curl-up? É. Mas conforme eu começo a acelerar, a participação e a importância do oblíquo externo passa a ser muito grande. Em velocidades mais lentas, o oblíquo externo não tem uma influência muito grande. O oblíquo interno, sim. Agora, em velocidades mais elevadas, o reto abdominal sempre tem a sua influência, ele é o principal flexor tóraco-lombar, porém o oblíquo externo cresce. Cresce a sua influência quando se envolve velocidade. Então, se tu tens um atleta e tu precisa treinar balisticamente, o oblíquo externo dele é um músculo fundamental a ser treinado e desenvolvido, né? Vai ser mais recrutado com velocidades mais explosivas. É isso que o Vera Garcia mostra e colaboradores mostram nesse estudo, certo? Então, aqui também um ponto bem interessante. E aqui o último ponto para a gente discutir da videoaula de hoje é um ponto que eu achei assim, como é que esses caras vão discutir? E eles discutiram magnificamente a cocontração dos eretores da coluna. Que eu olhei primeiro o gráfico aqui, analisei e disse, pô, tá interessante esse gráfico aqui, eu quero ver como é que os autores vão analisar. Eu não cheguei a fazer uma análise, mas achei bem curioso, porque olha só, reto abdominal tá aqui, então vamos lá, vamos caracterizar aqui para nós podermos mostrar aí, né? Então o reto abdominal, ele está aqui, ó, certo? É o vermelhinho, é a linha mais escura, ó. Então, o reto abdominal ativou aqui em 3 repetições, e um detalhe importante, eles estão pegando aqui, ó, 3 repetições, quando foi feito em velocidade máxima, o exercício de curl-up, velocidade explosiva, é na maior velocidade, aquela de, em 10 segundos, fazer o maior número de repetições possível. Essa foi a orientação para os voluntários, 10 segundos, carga total na velocidade do curl-up, né? Então, o que eles viram? Tem 3 picos de ativação para o reto abdominal. Aí, analisando, por exemplo, agora aqui na sequência, o oblíquo externo, que é o que tem aqui a linhazinha, também, ó, quando ativou mais o reto abdominal, também ativou mais o oblíquo externo. Claro que a ativação dele não é tão intensa, eu já tinha comentado isso para vocês, mesmo em velocidade máxima, ele não é tão intenso como o do reto abdominal. O reto abdominal é o principal flexor tóraco-lombar, está tudo certo do ponto de vista cinesiológico. Mas teve aqui uma atividade do oblíquo externo concordante, sincrônica com o reto abdominal. Quando nós observamos o oblíquo interno,
Tá aqui, ó, essa linha mais espessa e cinza, tá aqui, ó, oblíquo interno e oblíquo interno. Então, a parede abdominal, reto abdominal, oblíquo interno e oblíquo externo foram concordantes. Durante as 3 repetições, quando teve maior ativação, que é durante a fase ascendente concêntrica, movimento de subida, ativou mais reto abdominal, ativou mais oblíquo interno e ativou mais oblíquo externo. Tá tudo certo. É isso aí. O que ficou curioso? O que é interessante aqui no resultado? O que é importante a gente dar uma olhada? Dá uma olhada aqui, ó. Os eretores da coluna que não são flexores tóraco-lombar. Olha quando eles tiveram pico de ativação. Olha bem, gurizada, quando se teve o pico de ativação. Foi quando se teve a fase descendente da ativação do reto abdominal, oblíquo interno e oblíquo externo. Ó. Então, estão em decréscimo. Quando está decaindo lá, que teve a fase ascendente dos eretores da coluna. Olha o azulzinho, o oblíquo interno. Olha o verdinho aqui, o oblíquo externo. Mesma coisa, estava na fase descendente. Quando desce, o que aconteceu com o glorioso aqui, eretores da coluna? Subiu. Subiu aqui os eretores da coluna. Ó. Subiram aqui os eretores da coluna. Quando que subiram os eretores da coluna? Quando houve decréscimo do reto abdominal, quando houve decréscimo do oblíquo interno, quando houve decréscimo do oblíquo externo. Aqui na 3ª repetição, mesmo comportamento, gurizada. Então, o que que os autores viram aqui? Bem interessante. Como o movimento foi explosivo, a flexão tóraco-lombar depende da parede abdominal, de reto abdominal, oblíquo externo e oblíquo interno, principalmente do reto abdominal para fazer a flexão. E como foi explosivo, no final da fase concêntrica, quando começa a finalizar a fase concêntrica aqui e diminuir a ativação dos músculos da parede abdominal, começa a crescer os eretores da coluna para quê? Para frear, para brecar o movimento concêntrico. O cara explodiu, acelerou, gerou um movimento de inércia, agora ele tem que brecar com os eretores da coluna, que são extensores tóraco-lombar, para acelerar para baixo. Então, breca e acelera em retorno, em extensão da coluna, em extensão tóraco-lombar. Então é bem interessante que em velocidade máxima os eretores da coluna têm uma ativação bem forte para brecar o movimento concêntrico gerado pela inércia do movimento explosivo. E dependendo aí do ciclo encurtamento-tensão, também eles viram aqui que pode ser um movimento aqui gerando energia elástica e energia cinética que vai ser usada para o retorno. Mas é bem interessante. Então, os eretores da coluna em velocidade explosiva, eles têm uma função muito importante para brecar o movimento no curl-up e acelerar contrariamente, gerando energia elástica, eles vão alongando durante a flexão tóraco-lombar, gerando aquela energia elástica que vai ser usada no retorno. Por isso, o movimento assim do ciclo encurtamento-alongamento, similar à pliometria, aplicada ao exercício abdominal. Tem que dar uma olhadinha aí no ciclo encurtamento-alongamento para te poderes entender mais. Nesse link que eu vou colocar agora aqui, tu vais encontrar várias videoaulas discutindo exercícios abdominais da parede abdominal, uma playlist que eu fiz aqui bem bacana que vai te ajudar. Mas, gurizada medonha, já se inscreveram no canal, hein? Eu espero que sim, né? Eu estou te passando aqui várias informações importantes, hoje fazendo uma leitura de um trabalho bem bacana aqui do Vera Garcia. A discussão dele aqui, ó, tá bem interessante. Isso aqui é meus apontamentos que eu faço, né? Eu boto em cor diferente porque é a forma que eu analiso a importância do que ele fez. Aqui, por exemplo, é uma área onde eu vou buscar um estudo que foi referenciado por ele aqui, o estudo 28, eu boto em vermelho. São recursos que eu uso, ó. Eu faço apontamentos ao longo do estudo, né? No próprio artigo e faço apontamentos em folha também. Então, essas são interpretações de um estudo bem interessante de hoje sobre a velocidade de execução no curl-up, um exercício clássico. E tem várias aplicações, como eu passei para vocês. Muito cuidado com exercício explosivo só para atleta. Se tem patologia na coluna, não faça com movimento explosivo, até porque desse ciclo encurtamento-alongamento vai gerar movimentos elásticos explosivos sobre a coluna. Então, toma muito cuidado com isso. Certo, gurizada? Espero ter ajudado vocês na videoaula de hoje, analisando um artigo científico numa pegada bem mais rápida que eu tenho feito até então, tá bom? Valeu, tamo junto, até a próxima.